Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Suzana Velhinho, vice-presidente de comunicação da Associação Comercial de Porto Alegre e vou conduzir o nosso bate-papo de hoje. O Papo Online começou há um ano atrás e está fazendo agora, ou então, o primeiro ano da sua edição. Abordamos diversos temas com convidados muito especiais. E hoje, para comemorar essa data tão especial, o mês em que se celebra também o Dia das Mães e o Dia do Trabalhador, vou conversar com duas mulheres que, além de serem mães, ou de serem mães, melhor dizendo, desculpe, são exemplos de profissionais. Ana Luísa Ferrão Cardoso, CEO da rede das lojas Gang, e Elisa Prena, fundadora e sócia proprietária do restaurante Chica Fundó. Ambas empreendedoras cujas habilidades precisam ser multifacetadas para darem conta desse enorme desafio, que é conciliar a vida profissional e pessoal, ainda mais em meio da pandemia, e com muita dedicação e muito amor. Como diria o filósofo, amor não se divide, amor se multiplica. E o nosso papo será muito leve, descontraído, verdadeiro, assim como deve ser a vida, mas sempre com muita energia e muita emoção. Estou com vocês duas, com enorme prazer aqui, Ana Luísa e Elisa, e eu queria começar perguntando para vocês, obviamente, a pergunta que não quero calar: como é que se concilia a vida profissional com a vida maternal nessa confusão de pandemia, onde nós ficamos no primeiro momento confinadas dentro de casa? A bola está com vocês de forma livre. Vamos lá. Oi, Suzy, prazer estar aqui com vocês. Uma alegria participar desse almoço, né, de todo mundo. Então, muito bom. Acho que a ideia é realmente a gente ter um papo bem legal, bem descontraído. E como tu bem disse, a vida como ela é, né? Então, para nós, para mim, para minha família, esse momento de pandemia, junto com trabalho e com filha, né? Minha filha Alice tem 1 ano e 7 meses. É uma pitoca linda, uma gostosura e tá voando, assim. Então, em termos de maternidade, é engraçado isso que eu vou dizer, mas eu acho que a gente não, obviamente, ninguém gostaria de estar vivendo num momento de pandemia, né? Ninguém imaginava essa loucura no mundo inteiro. Porém, se eu pudesse escolher, já que temos que ter uma pandemia, eu acho que ela veio no melhor momento, assim, porque a Alice nasceu em setembro e depois em março começou a pandemia. Então, eu acho que isso nos obviamente, né, essa relação de mãe e filha é muito próxima, muito intensa, mas com essa necessidade de estar em casa e de não poder ir para o trabalho, não poder ir para a empresa, isso nos tornou ainda mais conectados e ainda mais próximos. Então, compor, é claro que é um jogo, né, um quebra-cabeça, porque a gente montou, eu tenho na minha casa um escritório, meu marido também tem um escritório dele, e também deixar, obviamente, os espaços disponíveis para a Alice poder brincar e ter a vida dela na casa dela, né? Sem roubar os espaços dela. Então, sem dúvida nenhuma, isso é um jogo de quebra-cabeças, mas que a gente tá conseguindo passar de uma forma estruturada. Eu acho que essa foi a melhor forma que a gente conseguiu se organizar, assim, estruturando um espaço para cada um, né? E tentando, obviamente, equalizar com tempos em que eu fico com ela e com tempos que eu tô trabalhando, né? Acho que isso é um desafio, assim, porque como a gente tá em casa, né? Muitas vezes dizer, não, agora a mamãe não pode porque a mamãe vai trabalhar. Daí, às vezes, ela até pergunta, mas mamãe tá no quarto, né? Tipo assim, tá no quarto do lado, no escritório, né? Então, claro que às vezes causa um pouquinho de confusão. Mas estamos aí, né, Elisa, se virando como dá. É isso aí, tudo bom, queridas? Um grande prazer estar aqui de forma linda e leve neste início de semana. Com a Filipa junto, aí passando. A Filipa, né, faz não sei quanto tempo que a gente está de pandemia, já perdi a contagem, não, né? Mas o tempo todo. Então, para a gente não foi e não está sendo muito diferente do que para a ti, Ana. Se eu tivesse, eu até
acho ruim, às vezes, falar isso, né? De dizer que como é que num momento tão tenso, que tem tantas coisas ruins, né, acontecendo no mundo, e aí a gente fala realmente mundo, não é assim um mundo força de expressão, né? A gente consegue fazer com que o nosso pequeno mundo seja mais real, né? E aí é bem aquilo que a Suzy falou lá na chamada semana passada, de que a gente faz do limão a limonada, e uma limonada bem doce, bem deliciosa, né? Que dá para tomar até no verão e no inverno, porque poder ter a chance, né, de estar convivendo com uma criança todos os dias e participando ativamente da vida dela, da alfabetização, enfim, de todas as coisas que acontecem, ninguém até hoje passou por isso, né? Seremos nós, mães de crianças de primeiro ano, mães que vão ter presenciado uma realidade que nenhuma outra até hoje, né, teve. Cada idade, eu sinto, assim, de ver as amigas e as pessoas que eu convivo, tem a sua dificuldade, obviamente, né? Os adolescentes que não estão tendo a sua real adolescência, né? Os que nasceram, os bebês, né? Que são os bebês da pandemia, que vão ter isso de alguma forma marcado na vida deles. E as crianças que foram alfabetizadas praticamente pelos pais, né? Eu me considero uma estudiosa da alfabetização infantil, numa mistura de muitas pedagogias, onde a gente pode escolher, né, os melhores caminhos em todas as situações que vão surgindo, né? Eu fico pensando, ouvindo vocês, e fico pensando assim, se eu não teria muita dificuldade, caso eu estivesse no papel, no momento de vocês, de pender mais para ser mãe do que ser profissional. Eu acho que eu teria uma dificuldade de dissociar ou de compor essas duas realidades. Vocês não tiveram isso? Sim, eu tive, não sei tu, Ana. Eu um pouco também. Eu tive, sim, e aí vem a parte que eu digo que eu, por exemplo, no momento tenho sorte, tá? Porque ao mesmo tempo que quando aconteceu aquele início da pandemia, que a gente ficou 40 dias bloqueados, né? Que a gente se fechou no mundo, que a gente não sabia o que ia acontecer, se uma bomba explodiu do lado de fora, se a gente ia, o que ia acontecer. A gente estava muito, não, daqui a 2 meses estamos em volta, enfim, né? Com funcionários, com casas alugadas, com valores a serem pagos, com, enfim, toda a vida, boletos chegando, aquela coisa tensa e tu não sabe o que fazer. Daí eu pensei, não vou pensar, né? A minha forma, porque aqui, no meu caso, o restaurante é a renda familiar total. Porque sou eu e o Matias, né? Com a Filipa, sendo que o restaurante eu não sei o que sustento, né? Então tem um fator ainda mais agravante de um peso que vem nas costas da gente, né? De uma realidade que ou a gente leva de forma leve ou surta total. Né? Então, a ideia foi realmente levar de forma leve e, aos poucos, ir descascando ali aquela cebola que não terminava nunca, as cascas, e encontrando a melhor forma de solução e realmente novas soluções daquilo que se apresentava. Não adiantava... Eu no início, participava de todos os grupos do meio da gastronomia, de negócios, daquela coisa tensa profissional. Aquilo ali começou a me fazer um mal, porque era uma tensão, era o que vai ser, o que não vai, vamos abrir, vamos chutar o balde, E aí, aquele negócio começou a pesar. Eu disse, eu não quero, só deletei, saí de todos os grupos, e aquilo, assim, parece que deu um alívio, e aí eu comecei fazendo conexões com pessoas que eu achei que poderiam naquele momento, fortalecer cada braço, digamos, que precisava ser fortalecido naquele momento, e o resultado está sendo de uma sobrevivência positiva, mas que pendeu mais para o lado de ser mãe, com certeza. Para mim foi um pouco diferente, assim, nesse sentido,
Eu acho que, claro, quando começou a pandemia, eu tava, né, a minha filha tinha 5, 6 meses, ela ainda era bem pequena, e claro que eu tava com aquilo, com aquele momento mãe muito aflorado ainda, né, aquele descobrimento, aquela conexão, aquela intradependência, porque a dependência do nenê com a mamãe, mas também da mãe com o filho, né, é uma coisa tão gostosa, assim, tão boa de viver. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma grande filha, né, entre aspas, que é a Gangue, que também é uma energia muito forte na minha vida, assim, é uma explosão de acontecimentos. E então eu tive, na verdade, uma licença maternidade de 2 meses, né? E que logo eu já voltei a trabalhar, obviamente que ainda de uma forma muito online, algumas vezes indo na empresa, mas de uma forma muito mais online, e logo teve a pandemia e aí eu tive que me distanciar presencialmente da empresa e continuar muito nesse momento mãe, mas muito também nesse momento gangue, né? A gente tá completando esse ano 8 anos de gangue no Grupo Lins Ferrão, desde que a gente fez a aquisição da empresa, e nesse ano em especial, na verdade no ano passado, quando começou a pandemia, nós estávamos num momento de reposicionar a marca, né? De atualizar a marca, de torná-la ainda mais atrativa, assim. E isso está acontecendo de uma forma muito bacana. Então, isso também estava me demandando muito tempo, muita atenção, muito envolvimento. Então, por isso eu disse assim, eu pendi muitas vezes por esse lado de sim, da maternidade, de me dedicar muito para a Alice, mas ao mesmo tempo, estando mais em casa, estando mais próxima dela e tendo as minhas rotinas com ela, também me permitiu poder me dedicar ainda mais para gangue, né? E tá sendo muito gostoso também. Claro que momentos de tensão, bem como a Elisa trouxe, a gente, né, atualmente estamos com quase 50 lojas na gangue, então fechar todas essas lojas, ficar 2 meses, né, com lojas fechadas, é óbvio que é uma angústia, mas o meu jeito e também o da minha família, né, quer seja nós na gangue, quer sejamos nós na Pompeia, é muito isso, assim, de novo tornar esse limão uma limonada ou uma caipirinha, né, bem doce também, mas de fazer tudo com muita energia e muita união, assim, muito afeto. Então, a gente se aproximou também bastante para entender e ajudar os momentos também dos colaboradores, de como fazer tudo isso acontecer nas famílias deles também, né? Porque assim como nós somos mães e temos uma situação diferenciada de vida, de poder estarmos próximos dos nossos filhos e passar no meio dessa pandemia junto com eles, apesar de sim, com essas ansiedades do que iria acontecer, ou até mesmo com os negócios, né? De como tudo isso iria se dar. Imagina para os nossos colaboradores, né? Então, também foi de muita dedicação profissional, porque primeiro porque eu amo, né? E nem saberia fazer diferente. O trabalho é algo que me completa muito, assim como a maternidade me completa muito, o trabalho também, né? Então, um lado por isso, mas também um outro lado por uma necessidade do negócio, né? Da gente, bem como a Elisa trouxe, assim, em muitos momentos, em muitos grupos, era uma coisa tensa, cansativa, e o que vai acontecer, enfim, e a gente tentando trazer para os nossos negócios um ar mais leve. Não, vamos lá, a gente tem tamanho para isso, tem marca para isso, né? E vamos superar e a coisa vai dar certo. E realmente vem dando, né? Eu queria dar uma cortada na fala de vocês, que eu conheço vocês duas há muito tempo. Da onde vem a energia para vocês conseguirem ter esse lado positivo de encarar a vida? Como é que vocês fabricam essa energia? Ou constroem essa energia, melhor dizendo? Olha, Suzy, na minha opinião, ela é ela é visceral, né? Eu acho que ela é de DNA, assim, é familiar. Como tu bem sabe, a minha família toda é assim, né? A gente tem muito uma intensidade de viver, assim, uma energia, mas uma intensidade de tudo que a gente faz, a gente se dedica e faz com profissionalismo, mas com muito amor, assim. Então, para mim, essa energia veio muito de um desafio, de uma necessidade mesmo, além de ela ser intrínseca, ela veio de uma necessidade, né? Eu acho que quando a gente vê uma série de coisas difíceis acontecendo, a gente pensa, bom, temos 2 caminhos, né? Ou a gente chora ou vamos vender lenço. A gente optou por vender lenço, né? Vamos fazer isso aqui de uma forma mais leve,
A gente tem um grupo enorme, né, de mais de 120 lojas, com mais de 4 mil colaboradores. A gente precisa fazer isso acontecer, né? E sem saber muito aonde tatear, né? Porque é óbvio que é tudo novo para todo mundo, que nunca ninguém viveu uma pandemia assim. Então, essa energia veio muito disso, assim, tá, mas só um pouquinho. Vamos nos aproximar, vamos fazer ainda mais. E para mim, para completar essa energia, é olhar para a Alice, né? Eu acho que ver aquele sorriso cada vez, assim, que eu saio de uma reunião, ou cada decisão importante que a gente tinha que tomar, muitas vezes, de fechar uma loja, ou, enfim, de o que fazer com os colaboradores, olhar para ela e ter aquele mamãe, por mais clichê que isso possa parecer, eu tenho certeza que a Elisa pensa o mesmo, apesar de idades bem diferentes das nossas filhas, mas para mim aquilo é uma energia, aquilo que dizem, né, do terceiro turno, do quarto turno, a gente não sente, porque é tão maravilhoso estar com ela e ver aquele astral dela. A Alice é muito alegre, ela é uma criança muito alegre. Então, ela solta umas piadas, assim, né, do jeitinho dela, que aquilo traz a energia de onde a gente não sabe nem de onde tirar. Né? E tem uma realidade vocês duas, na minha visão, são muito semelhantes com relação à energia pessoal que vocês têm, né, de empreender. Mas a tua habilidade, Ana, é diferente, tu tem uma estrutura por trás de ti. Uhum. A realidade da Elisa não é assim. A realidade da Elisa, o Matias tem um negócio do qual eles vivem, né? Uhum. Elisa, como é que foi encarar esse grande desafio nesse momento de restaurante fechado, de proibições, de nós tendo que assumir os decretos, cumprir os decretos, e vocês terem a renda familiar comprometida? Sim. E, ao mesmo tempo, olhar para Felipe e dizer, cara, ok, vamos lá, como é que faz? Da onde puxa esse... Então, a energia é essa mesma que a Ana disse, ela é visceral porque ela é. Meu apelido de criança era Flechinha de Ouro, né? Então, eu sempre fui aquele a milhão, né? Aquele metabolismo que não precisa fazer nada, tá ali, tá andando parado, entendeu? Então, eu tenho isso. É fato. Tô parada e tô andando. Então, isso sou eu. E eu sou assim. E eu sou muito do fazer. E uma coisa que muito ajudou, e eu vou dizer que talvez tenha sido uma válvula propulsora nesse momento, foi a espiritualidade. Olha. Foi estar centrada com verdades de essência, de muita coisa. Tipo? Tipo assim, primeira ação que vou fazer, eu jamais cogitei, vamos cortar custos, demitir pessoas, jamais. Eu olhei naquele meu portfólio de pessoas, e aquelas pessoas, para mim, são pessoas, são famílias que dependiam de mim. Então, o último da linha que eu imaginei era cortar pessoas. Então, a gente começou a cortar coisas que não eram as pessoas. E começamos a fazer conexões com essas pessoas. Lá no início, lá ainda no final de março, início de abril, eu tenho uma cunhada que mora na Alemanha, minha irmã que mora na Itália. Então, a gente estava, assim, vivendo aquela tensão familiar, em continentes que estavam 2, 3 meses na frente da gente, que eu via que as coisas não iriam melhorar tão cedo, né? Então, um real pensamento de pessoa, considerando os seres que estão ali com a gente. Ela me disse, vamos fazer um vision board, né? O que é um vision board? Né? O que é um vision board? Vision board tu vai mapear as coisas da tua vida que são importantes, todas as coisas que são importantes da tua vida. Então, o que é o teu cerne? É a família, é o teu trabalho, são teus colaboradores, e dentro daquilo, abrir, ramificar ele de uma forma que tu consegue enxergar como é que tu quer que as coisas sejam. E eu tenho esse meu vision board que eu fiz lá, mais de ano atrás, e as coisas são como a gente imaginou. Vision board. Não é essa expressão. O vision board. Então, assim, tu faz fisicamente, com imagens, aquilo que tu deseja para ti, como um desejo real daquilo que tu espera, né? Então, eu queria manter
uma comunidade, uma família, porque para mim a primeira coisa que eu queria era proteger as pessoas. Esse foi o meu sentimento. Isso significava visualizar o cenário pretendido, é isso? Isso, visualizar com imagens, fotos, colagens, de enxergar e de desejar, de realmente esperar que aquilo, né, realmente quase um quântico, assim, né, uma força mesmo de pensamento, de coisas positivas. Eu não vou ficar desejando coisas ruins, eu não vou ficar desejando coisas feias. Eu vou desejar coisas que realmente a minha entranha quer, aquilo que realmente é o meu desejo visceral de manter a família, de manter o negócio. E eu tinha certeza que a gente ia manter. Em nenhum momento, desde o início da pandemia, passou pela minha cabeça de que a gente deixaria de existir. Eu tinha certeza que a gente ia seguir existindo e fazendo aquilo que a gente amava, mantendo a nossa essência, a nossa verdade, a nossa alma. E para isso eu precisava manter as pessoas que são as pessoas que fazem, né? O lugar, a gente estava numa casa de 600 metros quadrados, é óbvio que aquilo lá não fazia mais sentido. E aí tu começa a conectar coisas e tu diz, gente, era o ano que eu completava 10 anos de empresa. É um ano que podia mudar. Não foi há 2 meses que eu estava ali, que eu estou deixando aquilo para trás. Não, eu já vivi aquilo. Aquilo ali já fez parte da minha história. Já é uma bagagem que eu estou carregando e que eu vou levar aquela experiência para mim. E agora eu vou retomar para uma essência mais verdadeira. Uma essência daquilo que realmente, para mim, naquele momento, fazia sentido. A gente foi muito para fora, né? Para o sítio, para essa coisa natureza, essa coisa de verdade, de menos é mais, e isso foi tudo tornando tudo mais leve, sabe? Quando tu começa a te dar conta que tu não precisa muito das coisas, né? Que o meu hall de mármore italiano e meu vitrô francês, eles fizeram parte da minha vida, mas eles não precisavam estar ali para eu continuar sendo quem eu era, né? Então isso aí foi muito tranquilo, assim, sabe? Foi muito tranquilo e a gente está vivendo, a gente está, assim, se mantendo. Ou seja, aquilo que foi o nosso desejo, a gente conseguiu. E eu vou te dizer, eu fiquei tocada com os clientes. Tocadíssimo. Porque, assim, desde o primeiro, teve cliente que me ligou e disse, eu tenho uns dólares num envelope e eu posso te emprestar. Amigos que se oferecem para coisas. E parece que as coisas vão... Sabe que tu tem uma certeza de que as coisas vão dar certo? Porque tem que dar certo, não tem por que não, sabe? E quando tu constrói com amor, que tu constrói com verdade, que tu mantém a essência, a verdade daquilo que tu constrói, que tu faz, as coisas, elas tomam um novo rumo, mas elas se ajeitam, né? E é o que está acontecendo. A gente está longe de estar, estamos top. Não, a gente está vivendo, a gente está sobrevivendo com os funcionários. A gente teve que dispensar uma pessoa, que era a pessoa que cuidava do salão do restaurante, porque a gente não tem mais um restaurante. Todos os outros foram alocados, realocados. É uma grande família, todo mundo se ajuda, todo mundo compreende o momento, todo mundo se dispõe. E é disso que a gente entende, então, que tem uma certa liderança e que as coisas foram, né? Que as coisas... Nós estamos falando, Elisa, nós estamos falando de ser líder, né? Esse teu comportamento, ele foi passado para a tua equipe? Tu conseguisse repassar esse pensamento? Sim, sim. Eu fiz um grupo... A gente tem um grupo Chica no WhatsApp, que é um grupo de todas as pessoas que já passaram no restaurante, que fizeram parte da família em algum momento. Só que eu achei que tinha muitas informações ali que talvez pessoas que já passaram não precisavam fazer parte. Então eu criei um grupo que se chamava Chica Superando a Crise. Né? Isso em abril do ano passado. Era superando a crise, eu tinha certeza que a gente ia superar a crise. E eu comecei já desde o início fazendo vídeos. Eu faço vídeos, né, para eles, que às vezes ficar mandando coisinha era ruim. Então, para eu sentir que
a pessoa tem uma cara de que tem um certa atenção, que a pessoa não tá pulando de alegria, tomando espumante, que eu tava tensa por eles e por todos e por aquilo tudo, mas que eu tinha uma certeza que eles podiam ficar tranquilos de que eu estaria carregando eles da melhor maneira que eu pudesse até o momento que eu pudesse, né? Então a gente foi indo, a gente conseguiu. E eu acho que sim, eu acho que como nós somos poucos, né, é diferente, claro, quando a gente tem uma gestão de uma empresa de um tamanho, de um patamar como a da Ana, é outra fala, é outra forma de negociação, porque são pessoas que tu não tem ela assim na proximidade como eu tenho dos meus, que não entram duas mãos, entendeu? Então são funcionários que são realmente família, que eu posso contar, que eu digo, gente, precisamos nos mudar. Todos aqui de máscara, álcool, vamos embalar as coisas, e todo mundo lá. Agora precisamos arrancar as plantas, porque as minhas plantas vão comigo, vão com vocês, a gente precisa trazer. E todo mundo, a gente ficou meses assim, indo um dia outro, todos em casa, a gente manteve todo mundo em casa. Aí ficou só eu, o Matias e o Leonardo, né, que é o compadre, que é junto. Só nós tocando, e é como mais ou menos segue sendo tocado por nós, e tem gente que segue em casa, né? Mas, Elisa, eu vou te dizer que conosco, né, por mais que sim, é uma empresa, é grande, é muita gente, o nosso formato de liderança e principalmente o nosso formato de conexão é exatamente igual ao da Chica, né? Pessoas, a gente tomou a atitude exatamente como tu falou desde o primeiro momento, que nunca se passou pela nossa cabeça desligar pessoas devido à pandemia, né? Então a gente se virou como deu, a gente obviamente usou todas as ferramentas possíveis e imagináveis para tornar isto possível, né? E eu acho que, bem como tu trouxe, assim, os clientes, quer sejam clientes externos, né, que compram da gente, quer sejam os nossos clientes internos, que são os nossos colaboradores, que nos ajudam a formar essa marca que é tão importante e tão especial como a Gangue, eles foram exatamente igual. De assim, ó, não, Ana, ouvi dos clientes dizendo, vocês precisam abrir. Ou a gente fez uma modalidade de venda que era o Gangue na sua casa, que era exatamente isso, é a gente levar a Gangue até a casa dos clientes, porque eles pediam. Vocês não têm ideia, assim, dos depoimentos das pessoas dizendo, gente, quando a gente recebe a Gangue na sua casa, no meio de uma pandemia, onde a gente não tá convivendo com nada, nem com ninguém, é uma alegria que vocês tornaram a nossa semana, o nosso dia, o astral da nossa família diferente. Então, essa conexão, por mais que sejam bem mais pessoas envolvidas, ela é a mesma. De sim, a gente saber quem é o gerente da loja lá de Erechim, né? Como é que está acontecendo lá no interior, ou aqui em Porto Alegre, no Otávio Rocha, que a gente tem um movimento enorme e que agora não tem mais, né? Então, a gente saber que pode contar, quer seja com os nossos clientes ou quer seja com os nossos colaboradores, que eles também fizeram da mesma forma, de o que precisa fazer. Precisa que a gente reduza a jornada de trabalho, a gente está junto. Precisa que a gente repense algum formato, vamos pensar junto. Isso é a coisa mais linda, assim, né? Aquilo que a gente estava falando da energia, é daí que sai a energia sai das pessoas, e quanto melhor a gente tem energia, e nosso formato também foi muito similar a isso, mandando vídeo, mandando áudio, né, dizendo, gente, a coisa tá difícil, sim, mas a gente vai superar, tamo junto, como que a gente vai tornar isso de alguma forma diferente, né? Então, eu concordo, assim, mas só eu te interrompi no sentido de dizer, né, que tu falou, é diferente quando é uma grande empresa. Eu acho que isso é gestão. Independente se é uma empresa enorme, com 4 mil colaboradores, se é uma empresa de 10 pessoas, eu acredito muito que isso está dentro da gente, assim, né? Com certeza. Mas uma coisa que eu ficava imaginando, né? Poxa vida, se pra gente é tão difícil, né? Com poucos... Imagina uma empresa que tem muitos. É quase assim, impossível imaginar que tu cai o teu faturamento em 70% e que tu vai conseguir manter toda aquela estrutura e aquelas pessoas, né? Mas é muito legal escutar de uma pessoa que fico muito feliz e... Deixa eu voltar para uma Foi possível, está sendo. Vocês estão falando de gestão, vocês estão falando de liderança, eu estou adorando essa conversa de vocês,
e eu, né, de novo, como eu conheço você há muito tempo, mas eu não conhecia essas particularidades, vocês estão alimentando a minha alma com o que vocês estão me dizendo. Espero que as pessoas que estejam nos assistindo também estejam com esse sentimento bom. Mas eu queria voltar a uma questão que me chamou a atenção desde o primeiro momento em que vocês começaram a falar, e aí tem a ver com mãe. Se tem uma palavra que toda mãe que convive com a palavra ao longo da sua vida, é uma coisa chamada culpa. A gente não tem faculdade para ser mãe, a gente aprende a ser mãe no dia a dia e vai sendo mãe ao longo de toda a vida, independente da idade do filho, né? A culpa, neste momento de pandemia, ela foi presente, ela foi maior, ela era reduzida, porque vocês tinham que equilibrar os pratos dentro de casa. Ou seja, não dava para ficar com a Alice, não dava para ficar com a Filipa, eu tinha que trabalhar, os desafios eram enormes, estavam as duas meninas lá do lado de fora. Tinha culpa? Teve culpa ou não teve culpa nesse período todo? Eu acho que nasce a mãe, nasce a culpa, né? Um pouco, sim, sem dúvida nenhuma. Mas, Suzy, eu acho que depois de 19 anos de terapia, né, que a gente faz a vida inteira, eu me sinto, eu sempre brinco muito disso com a minha mãe, né? Eu acho que os dois maiores presentes que a minha mãe me deu na minha vida foram os meus intercâmbios, as possibilidades que eu tive de morar fora e conhecer outras culturas e me tornar uma pessoa diferente desde adolescente, e a minha terapia que eu faço há anos e que, sem dúvida nenhuma, me ajuda a me construir, me tornar uma pessoa melhor para mim e para quem convive comigo, para minha filha, enfim, né? Então, eu acho que, sim, existe um pouco de culpa, mas eu acho que sem o peso dessa palavra, porque quando a gente fala culpa, parece uma coisa tão pesada, né? Ai, culpa, uma coisa doída, assim. Eu não tenho esse sentimento em relação a Alice, porque eu sinto que eu participo tanto da vida dela. É claro, talvez a Elisa traga algumas coisas diferentes por a Filipa ter uma idade maior, mas a Alice até hoje, nesses 1 ano e 7 meses, assim, eu sei tudo dela, sabe? Eu sei o olhar dela, eu sei o cheiro dela, eu sei qualquer coisa que se passa na vida dela, e eu acredito que isso da pandemia, como a gente falou no início, me possibilitou viver ainda mais com ela, porque ela sabe, né, desde que ela nasceu e vai saber a vida inteira, assim como eu, que ela tem uma mãe profissional, uma mãe que ama o que faz e uma mãe que se completa também trabalhando. Eu nunca conseguiria, eu não seria uma mãe tão boa para Alice se eu anulasse o meu lado profissional, né? Então eu vivi isso com a minha mãe, né? Minha mãe foi empresária a vida inteira. Eu, quando nasci, minha mãe já estava com a carreira dela em desenvolvimento, em ascensão. E isso, por vezes, é claro que eu brinco com ela, né? Ai, mãe, eu queria que tu tivesse me buscado mais no colégio, porque as mães das minhas amigas buscavam ela no colégio e tu não me buscava. Por outro lado, e hoje sendo mãe, eu entendo, talvez eu vá buscar minha filha no colégio, porque isso foi uma brecha, né, que ficou para mim. Mas a minha mãe me completou de tantas outras formas, por ser essa líder, essa profissional batalhadora, por ser uma referência, né? E aquilo tornou a minha vida tão mais especial, tendo ela tanto como mãe quanto como líder, que é o que eu quero ser para minha filha também, né? Então eu acho que a culpa, eu não gosto muito de usar essa palavra, porque eu acho que isso se anula quando tu realmente dá qualidade porque tu dá para os teus filhos, né? Então a Alice tem quantidade de Ana Luísa, mas acima de tudo ela tem qualidade da mãe dela, né? Quando a gente tá junto, esse carinho, essa conexão, ela é tão grande, ela é tão verdadeira, e quando eu vejo tudo que ela está se tornando em tão pouca idade, né? Mas o quanto ela está falando, o quanto ela é alegre, o quanto ela se expressa de uma forma tão especial, eu vejo que a gente está muito no caminho certo, né? Eu como mãe e ela no desenvolvimento dela. Então, eu acho que isso, para mim, se anula um pouco, né? Eu acho que morre essa culpa, assim. Eu tenho culpa zero. Que legal, isso aí. Vamos juntos! Zero! Assim, ó, eu tenho cansaço, tenho vontade de sair correndo de vez em quando, vontade de dizer, meu senhor, o que está acontecendo? Né? Mas culpa, não tenho culpa. Não, porque eu tenho certeza que eu faço o melhor, né? E não quero isso para mim.
Que legal, eu penso igual. Eu acho que é uma palavra muito pesada, né? Eu penso mesmo, assim, eu acho que a gente tem. Às vezes é óbvio que a gente fica divididos, né? Ah, eu poderia estar fazendo isso, poderia fazer aquilo, mas eu não traduzo isso em culpa também. Eu concordo com a Elisa, para mim a culpa ela é inexistente. Eu acho que quanto mais a gente, de novo, se trata ou vê nos nossos filhos o que eles estão se tornando, não tem por que ter culpa, né? Sim. Aí eu vi que a Suzy tinha travado ali numa. Agora deu. Você entrou de novo. Ah, que ótimo! Não sei se você escutou. Eu vi que a Suzy tinha trancado. Então, não tenho culpa, viu, Suzy? Não tenho culpa zero. Você ouviu? Zero. Somos mães desculpadas. Tem assim, ó, tem cansaço, vontade de apertar o botão eject, fazer a cadeira voar de vez em quando, travar lá fora, jogar na valeta. Isso aí tudo dá vontade de vez em quando. Agora, culpa, talvez se eu acho, né, Elisa? E eu acho que também tu trouxe muito isso da espiritualidade, assim, também, né? Eu acho que cada um acha a sua forma para fazer esses ejects, né? No teu, quer seja buscando na espiritualidade, eu busco muito no esporte, assim. Então, eu amo, por exemplo, correr, eu gosto de fazer coisas que extravasem essa minha energia, assim, né? Que ela é enorme. Então, eu não sinto nada dessas culpas e sinto também esses períodos, assim, que às vezes eu tô precisando dar uma corrida, sabe? Aí tu vai lá, corre, sua, bota a energia pra fora e tá zerado, né? E olha aquele sorriso lindo. Acaba, né? A culpa do quê? Eu penso igual. Ai, Ana, aproveita os sorrisos lindos, assim. Ai, maravilhosa. A força interna, né? Quando a força... Daí, assim, eu fico pensando sempre. Quando eu olho a Filipa, eu aprendo muito, porque não é fácil, né? É uma criança que nasceu com força, né? E querer moldar uma vida da forma como a gente tem a concepção da vida, às vezes pode ser muito pior do que a gente tentar observar aquela vida que veio pra gente por alguma razão, porque nada nesta vida é por acaso, né? E tentar aprender com aquilo que pra gente chega, né? Então, às vezes, o olhar dela, de uma criança de 7 anos, me faz enxergar melhor coisas talvez eu não teria a capacidade de enxergar. Eu ia perguntar exatamente isso agora. O que vocês perceberam ao longo da pandemia que vocês não percebiam antes? A Ana fica um pouco prejudicada nessa resposta, em função de que a Alice tinha recém-nascido. Mas, enfim, né? Elisa, o que tu percebesse ao longo da pandemia com a Filipa que antes tu não tinha condições de ver? Na verdade, né, Suzy e Ana, desde que a Filipa nasceu, né, o restaurante tem 10 anos, a Filipa tem 7. Então, quando a Filipa nasceu, eu já tomei uma postura dentro da estrutura do restaurante, que antes eu era muito cozinha. Eu era cozinha, eu era o dia a dia da lida do restaurante, que é uma coisa muito pesada. Nossa. Muito pesada, é uma coisa desgastante fisicamente, né? É lindo, maravilhoso, zero glamour, e é muito desgastante. Então, assim, eu saí um pouco dessa parte, fiquei em toda a outra parte, justamente para poder aproveitar o momento da Filipa como criança, porque a gente sabe o bebê que não é mais bebê em 2, 3 anos e que não é mais a criança em 10 e que vai passando muito rápido e depois fica o restaurante, não tem mais o bebê e a criança. Claro. Então, eu sempre que eu pude, eu fui privilegiada de poder ter essa oportunidade, né, de conviver. Então, eu sempre convivi muito com a Filipa. A Filipa sempre esteve muito presente de tudo dentro do restaurante. Mas agora, mais do que nunca, eu consigo enxergar mais os medos, igual são outras idades, né? É um outro momento. Eu tento me colocar no lugar, né, de uma criança que está num momento onde a socialização, onde o conviver com outras crianças, as disputas, as amizades deveriam iniciar a sua formação, e essa criança é privada disso, né? Então, assim, o que eu, como mãe, aos olhos dessa criança, posso fazer para tentar suprir isso que depois não vai ter, não é ai, eles vão tirar de letra, daqui a 2 anos vai ter tudo igual, não vai. Ela não vai ter vivido igual como aquele adolescente dos 13 ou 15, que não viveu as festinhas, que não viveu as idas para o shopping center, não teve.
entendeu? Não vai repor, pode ter novas coisas, mas ficam as sequelas daquilo. Então eu estou muito nessa pandemia de tentar enxergar com os olhos deles, de tentar me colocar no lugar, a empatia da criança, a empatia, né, de te pôr no lugar, ao invés de dizer, eu estou dizendo que é assim, eu dizer, nossa, por que ela está fazendo isso assim? O que isso significa? Né? A gente veio já desde, né, do início, desde a gestação da Filipa, que eu venho num estilo de modalidade, de maternidade, de pedagogias que fazem muito sentido, né, de coisas que são o mais natural possível, de menor interferência, menor o quadrado, aquela coisa que te embreta e que faz tu seguir uma coisa, né, e ter a oportunidade de estar online nessas aulas e enxergar, estar dentro da sala de aula. A Suzy nunca entrou dentro da sala de aula, lá da Paula Pedro, para ver como é que ele se porta, como é que a professora se porta. Pobre dos professores que estão expostos. Eu também me coloco no lugar deles. Tá? Mas olha, eu vou te dizer que não é uma coisa fácil e às vezes tu te aterroriza, entendeu? Das coisas que tu vê da forma. E aí a gente vai para o lado da educação, a gente fica vendo, meu senhor, tudo muda menos a educação, tudo muda e as coisas continuam iguais. Por quê? É louco isso, né? Porque vocês estão falando de um processo chamado empatia. Né? Tanto a Alice quanto a Filipa entraram no mundo de vocês, mas vocês entraram no mundo delas. Né? E eu acho que uma das coisas, talvez, que seja muito positiva nessa pandemia é nos aproximar do jeito que nós somos. Na real, com as nossas limitações, com os nossos desejos de vez em quando, que nem diz a Elisa, dá vontade de exportar para cansada um pouco, porque é isso, né? E isso, gente, isso chama-se ser humano. Somos assim, né? E eu acho que uma das coisas da pandemia, que obrigatoriamente acontece, nos impulsiona é assim, a verdade como ela é, a vida como ela é. Não tem disfarces, não tem como disfarçar a onda, né? Eu acho que é muito isso, né, Elisa, que tu está falando. E não sei, Ana Luísa, eu acho que tu pensa mais ou menos da mesma maneira, né? Claro que eu penso. Eu acho, Suzy, só assim, na minha visão, eu concordo 100%. Eu também, por isso que eu digo que se poderia escolher um período melhor, impossível isso da pandemia, porque a Alice ainda já é uma criança, não é mais um bebê, né? Porque com 1 ano e 7 meses, mas que já interage, já fala, enfim, já não é mais um bebezinho. Em contrapartida, é uma fase que ela viveu até aqui que era tão inicial que realmente o mundo é ela, né? É muito viver em torno dela, enfim, no desenvolvimento dela, nas coisas dela. Então, essa parte do sociabilizar, eu imagino muito também os frios na barriga dos pais, de adolescentes, inclusive, que a gente acompanha o índice de adolescentes com depressão, o quanto cresceu, né? Uma série de coisas tão difíceis assim de lidar. A gente está tendo a sorte de não estar passando esse período de pandemia com filhos adolescentes, sim com criança, mas é claro que, como sempre, algum reflexo se tem. Eu prefiro sempre olhar o copo mais cheio do que vazio, né? Eu acho que os reflexos e o nosso formato de viver a vida, ele é tão intenso, leve e cheio de alegrias que eu acho que mesmo as dificuldades, mesmo os anseios, eles acabam sendo, obviamente, enxergados, né, e tratados, mas não supervalorizados, minimizados, né? Eu acho que a gente não pode, obviamente, jogar nada para baixo do tapete, né? Nunca. Eu acho que as coisas precisam ser enxergadas. Porém, elas também precisam ser colocadas numa proporção, porque às vezes as pessoas de um acontecimento, porque a gente não tem escolha, né? É um fato. Torna aquilo algo tão maior que o quanto isso é desnecessário, o quanto sim isso impacta daí nos filhos, né? É como a Elisa falou, tem questões de adolescentes, de crianças que, bom, enfim, não vão voltar. Eles não vão ter 2 anos novamente num período em que se viveu em pandemia. Mas eu pensando no sentido da Alice, para mim isso foi tão bom, porque eu realmente pude nesses 1 ano e 7 meses iniciais da vida da minha filha estar ainda mais próxima, vivendo ainda mais presente isso com ela. E eu tenho uma afilhada, a Rafaela, que é a filha da minha irmã,
que também é quase uma filha junto, né? Porque elas nasceram com 3 semanas de diferença. Então, a gente teve uma possibilidade muito linda na nossa vida, eu e minha irmã, de viver uma gravidez inteira juntas, né? De viver um período de pandemia, que sim, com algumas dificuldades, mas que ao mesmo tempo a gente estava... Eu até brinco que às vezes eu acho que a gente até compartilhou menos do que a gente gostaria, né? A maternidade uma da outra, até também por esse período de pandemia, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu dividir tantas coisas lindas juntas, né? E a gente poder ver a Alice e a Rafa não convivendo hoje com muitas crianças, porque não se permite, mas elas duas podendo sim conviver e crescer juntas, né? Então, acho que isso é tão bonito, é a forma que a gente está achando também de minimizar essas questões que a pandemia está trazendo, né? Exatamente. Uma das minhas premissas era fazer com que ficasse um registro positivo da pandemia, sabe? Que tivesse, tipo, no início da pandemia a gente tinha um galo e uma galinha, né? Vimos eles colocando ovos, né? Ainda lá no casarão. Nós lá no casarão com um galo que cantava naquele silêncio mortal da independência. O galo cantava e acordava a gente, a Filipa pegava o ovo quente, né? Aí depois a gente teve que se desfazer deles, tivemos que doar, né, o casal, porque a gente veio com um lugar menor, mas a gente adotou um cachorro. E assim, toda a ideia de fazer realmente que a experiência Queen fosse boa, né? A gente, tu falou também, né, Elisa, de ir para o sítio, para a praia, para o campo. A gente fez muito isso também. A gente ficou um tempão na praia, por mais depois tivemos que voltar, mas todos os finais de semana a gente ia para a praia. A gente tem fazenda também, meu pai tem fazenda, então às vezes íamos para o final de semana lá também, vamos ainda, né? Mas principalmente praia, essa questão de água, de natureza, assim, isso para nós também é bem isso. Talvez se a gente estivesse num período normal, a gente não teria conseguido fazer tantas vezes isso quanto a gente está conseguindo fazer agora nesse período de pandemia. Então, enaltecer o que está acontecendo de bom, né? Eu acho que isso é muito válido. Imagina que gostoso ouvir um galo cantar. Talvez se tu tivesse com um restaurante cheio, um monte de coisa acontecendo, o galo ia cantar, mas tu nem ia ouvir, né? Então é muito legal. Não, isso aí, você está falando de coisas da vida, coisas corriqueiras, né, do dia a dia, né? De um galo cantar, enfim, de coisas que são simples. E a mim chama atenção, porque às vezes eu tenho impressão dessa vida agitada, que hoje não é tão agitada assim, porque forçosamente nós estamos mais reclusos, mas a vida ela era tão externa, né? Que coisas pequenas se perdiam, né? E hoje nós se tem um lado bom dessa pandemia toda, é o fato de que a gente entrou para dentro de casa e obrigatoriamente estamos convivendo como somos, com todas as dificuldades e com todos os limites de encarar o que somos, né? Porque é fato, né? Existe. Quer dizer, antes nós tínhamos a nossa energia espalhada pelo dia a dia, em vários locais, com várias pessoas. Hoje nós temos a nossa energia concentrada dentro de casa com aqueles que convivem conosco, né? O que é um desafio. Como é que você está encarando esse desafio? E aí eu não estou falando agora mais da mãe, e sim da esposa. Como é que é encarar esse desafio? Bom, vou começar. A gente não tem muita separação, né? Aqui nós somos uma coisa só, né? O Chica é uma unidade, né? Uma unidade, família em todos os sentidos. Então a gente não tem muito problema. É aquela coisa bem assim de respeitar, né, os momentos, os cansaços, e a gente passou bem a pandemia. Eu presenciei, assim, né, de escutar e de ver muitos casais que se desfizeram, né, na pandemia, que não se aguentaram, e que talvez aquilo já estava latente e queria acontecer em um momento ou outro, ele talvez foi antecipado. Para a gente, por sorte, as coisas foram todas muito bem, ou seja, é mais um reforço positivo de que as coisas estão certo, que está tudo bem, que está tudo certo, que às vezes não é um mar de rosas, mas que todo mundo se apoia, que, né, que tem aquela ajuda mútua, seja no profissional como no pessoal, porque não é uma coisa fácil, isso aí também é outro assunto, né? Vou fazer outro papo online, né? Trabalhar com o marido. Desafio, imagino. Eu saí da cozinha, não vou dizer mais nada. Eu só saí da cozinha. Mas sabe que para mim
Para mim, também, assim, eu acho que nem tu falou, né, Suzy? Agora a gente foi obrigado a se voltar para casa e para si ficar. Eu agradeço por isso ter acontecido. Eu acho que está sendo tão bom isso, tão lindo, tão satisfatório. Eu não sei, eu tenho a grande alegria de ser casada com uma pessoa que é muito especial, né? O Otávio, meu marido, é realmente alguém que eu admiro muito profissionalmente e pessoalmente. Mas, acima de tudo, o que eu admiro muito é a nossa relação como marido e mulher, mas como amigos, sabe? A gente namorou muitos anos, fomos primeiros namorados, depois tivemos um break aí da vida, cada um viveu um pouco e nos reencontramos de novo. E atualmente a gente já está casado há 7 anos, né? E fomos brindados, então, com essa princesa maravilhosa que é a nossa filha. Nesse período de pandemia, eu conheci ainda mais, não só me reconectei com o meu marido e com esse super profissional, porque ele é advogado, então ele está trabalhando muito na pandemia, né? Talvez alguns tiveram a sua profissão esvaziada, a dele foi inflada, né? Então realmente está trabalhando um monte e está se crescendo ainda mais, os negócios expandindo de uma forma muito bacana. Mas mais do que isso, para mim, o registro dessa pandemia com marido, mulher e filha, né, foi conhecer um super pai. O Otávio é um grande paizão, eu brinco que ele é praticamente uma mãe, né? Porque se pudesse, inclusive, amamentar, teria amamentado, eu acho, quando era o momento do leite no peito, né? Porque hoje na mamadeira, ele dá a mamadeira, ele bota para dormir, ele troca a fralda, ele é um super paizão. E, de novo, eu acho que isso é um reflexo muito lindo da pandemia, porque talvez, principalmente para ele, se não tivesse acontecido a pandemia e ele trabalhado de casa, feito um home office, por mais muito trabalho que ele tenha, ele conseguiu compor infinitamente melhor ser pai. Então, eu me aproximei ainda mais do meu marido, porque além de um marido, eu conheci o pai da minha filha, né? Nesse 1 ano e 7 meses aí, desde que ela nasceu, que foi quase junto com uma pandemia. Então, eu realmente sou muito feliz, assim, nessa relação que se conectou ainda mais, que já era forte por uma amizade que se tem, acima de qualquer coisa, que é que nem a Elisa falou, de conversar, né? E, ai, Ana, isso quer dizer que são só flores, nada acontece de ruim? Não, bem pelo contrário, o que é que a gente sabe lidar quando acontece algo diferente, né? A gente sabe sentar e conversar e dizer, não, mas só um pouquinho, tu tá muito estressado, vamos ir pra praia, né? Ele surfa, vai surfar um pouco que tu tá precisando disso, né? Ou, enfim, abre uma brecha na tua agenda das 8h30, 9 horas da manhã, que é quando a Alice acorda, de tu acordar com ela. Então, ele sempre, quando ela acorda, é ele que vai lá, tira ela do berço, troca a fralda. Então, essa conexão para nós foi infinitamente um presente dessa pandemia, eu acredito. Lindo. Gurias queridas, nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu tenho certeza que... Eu já tinha certeza que esse papo seria maravilhoso. E é porque é demais, né? Mas eu queria pedir para vocês que vocês estampassem para nós algumas fotos. Pode ser? Ah, sim. Sim. Olha, aqui, esse é o Matias. Enfim, estamos conhecendo o Matias. Sim. Ai, olha ali o Otávio e a Alice. Ah, que lindo! Essas são as alegrias da pandemia, né? Entrar pro berço da filha, dar boas risadas, isso torna a nossa vida mais leve, né? Que demais! Eu queria convidar vocês duas para fazer as considerações finais, antes de eu fechar. E a minha consideração final, assim, né, Suzy e Elisa, primeiro, de novo, agradecer por essa oportunidade de a gente conversar, assim, de uma forma tão leve, tão verdadeira, tão em casa, né, e dizer que eu acho, para mim, é muito o que a gente vem falando ao longo desses 50 minutos aí, né, é a gente viver a vida de uma forma muito intensa mesmo. Eu acho que, para mim, um sinônimo, assim, de como eu gosto de me comportar perante a vida e de viver, isso é de uma forma muito cheia, né? Muito intensa e sempre, de novo, encarando as adversidades que acontecem, mas muito mais do que isso é tornando as coisas mais leves, mais bonitas, mais cheias de sorrisos, como um pouquinho daquelas fotos ali que vocês viram. Então, a minha consideração final é isso, assim, é o nosso papo, né, que é compor vida profissional com vida de mãe. Eu acho que isso são as grandes alegrias da vida, né? A gente vai
o resto da vida vai ser assim. Vai ser uma mãe, vai ser uma profissional, vai ser uma esposa. Então, que bom. E eu desejo que todo mundo que esteja aqui conosco, que possa olhar para si, para esse momento de pandemia e pensar o que eu posso fazer para que tudo isso que eu vivo, toda essa pandemia, ou independente de pandemia ou não, para a vida ser mais leve, né? Eu acho que a gente é tão mais feliz assim. E essa é a minha consideração, agradecer por ter um tempinho aí com vocês e espero que a gente possa ter agregado um pouquinho também para quem está nos ouvindo. Elisa. A minha consideração é, na mesma linha da Ana, é a gente olhar a vida com os olhos de criança, né? Tendo amor e simplicidade em todas as situações. Que tudo fica mais leve. Se despreocupar, né? E enxergar as coisas da forma mais genuína e mais básica que as coisas fluem. Acho que é isso, e agradecer. Livres de culpa, né, Elisa? Livres de culpa. Exatamente. Bom, além de agradecer a vocês duas por essa mensagem de vida que vocês nos deram agora, eu queria fazer um registro aqui. Eu entendo e percebo que a vida de nós todos, ela é construída no dia a dia. E nós podemos encarar a vida como oportunidade ou realmente lamentar a oportunidade. Eu prefiro sempre olhar a vida e saber o que eu posso fazer de melhor no dia de hoje. Melhor para mim, em primeiro lugar, melhor para as pessoas que estão comigo. E uma das coisas que a vida tem me ensinado é que quanto mais simples nós formos e quanto mais verdadeiros nós formos conosco mesmo, cada um de nós, na sua genuinidade, melhor dizendo, melhor será. Menos peso, menos culpa, menos força, menos esforço e mais originalidade. Cada um de nós é um modelo único na vida. Não tem alguma pessoa exatamente igual a nós. Portanto, gente, a vida como ela é. E o dia se apresenta como um desafio, uma oportunidade que pode ser rica ou pode ser pobre, de acordo com a nossa decisão. Muito obrigada por vocês terem estado conosco. Ana, querida, Elisa, querida, obrigada por vocês duas terem se predisposto a falar de você dessa forma tão intensa, tão honesta, tão linda como vocês fizeram. E para todos que estão nos assistindo, um grande respeito por tudo que está acontecendo, por todas as dores que estão sendo vividas, por todas as dificuldades que estão sendo apresentadas, e permaneçam conosco. A Associação Comercial de Porto Alegre, fazendo 1 ano de Papo Online. E desejando que as mensagens que nós falamos aqui ao longo desse período todo possam servir para que cada um de nós que está nos assistindo, e eu sou uma dessas, tenha conseguido tirar a mensagem positiva para uma vida melhor. Um beijo, até a próxima. Até. Tchau. Beijo. Beijo.